Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro, a calmaria, a calmaria. Tem a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resista, pois é rei. Se o dono desse mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a um lugar seguro, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a minha riquíssima oportunidade, amém. Aleluia, Deus. Diácono Júnior, vai a oração dos inimigos, já está da casa do Senhor. Todos com a paz do Senhor, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, Pai, nós vamos te ofertar, dizimar. Senhor, se tu não receber, não tem valor de nada, mas se tu receber, o valor é grande, Pai. Recebe nosso dízimo, a nossa oferta,
e que isso seja para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Diácono Silvio louvando ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui reunidos, adorando o Pai, louvando a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quem quer vitória nesta noite? Aleluia. Glória. Irmão amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória, igreja? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir. Aleluia, Jesus. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória em nome de Jesus? Quer vitória? Quer vitória? Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia, Jesus. E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que possa acontecer. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos, aleluia, e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando chora, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Eu creio, aleluia. Quer vitória? Quer vitória? Levante a mão, receba a bênção. Receba a bênção nessa hora, igreja. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia. Você quer sua bênção nessa hora? Você levante a sua mão e receba a bênção do Senhor. Aleluia. Não é à toa que nós estamos aqui adorando o Pai. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir,
Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir. Peça, gema, chora. Ele está ouvindo em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas a você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui agradeço minha rica oportunidade. Já passo para o pastor Vicente. Aleluia. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe na doutrina de hoje à noite, amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, amado Deus, nós nos colocamos em Sua santa presença nesse momento, Senhor, em ações de graça, Senhor, por este momento especial na Sua presença, que o Senhor nosso Deus continue a manifestar, Senhor, os dons do Seu Espírito nesta noite sobre nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ministrar a Tua palavra, os ensinos da Tua palavra, que o Senhor venha manifestar o dom do Espírito também, Senhor, para discernirmos, ó Deus, a voz do Teu Espírito, para a vida de cada um de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar, que haja em nós, Senhor, a Tua graça para estarmos concentrados, acompanhando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor há de nos dar através desse estudo, ó Pai. Abençoa também aqueles que haverão de ouvir esta mensagem, esse estudo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este momento especial na Sua presença. Me dê, Senhor, a sabedoria para falar e ensinar a Tua santa palavra. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, igreja do Senhor. Glória a Deus. Então hoje, irmãos, nossa doutrina na sede IPRRCE, culto de ensinamento, hoje 24/6/2026, pastor Vicente Félix. O tema do nosso estudo hoje, meus irmãos, é a oração eficaz no contexto bíblico, né? E o versículo chave para o nosso estudo está em Lucas 18:1, que está na nossa folha de estudo, que diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, esse texto traz, né, a parábola do juiz e da viúva, né, o juiz iníquo e a viúva, né, a perseverança daquela mulher, um exemplo para nós. E o escritor aqui de Lucas, né, Lucas, no caso, ele começa dizendo sobre esta parábola que o objetivo dela, ou seja, Jesus contou essa parábola com o objetivo de nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, meus amados irmãos, orar a Deus não é uma opção, né? Eu oro ou não oro? Não. Deus decidiu nos abençoar através da oração. E a forma como Deus se manifesta na oração e abençoa, tem vários aspectos. Várias maneiras, né? A forma como Deus recebe a oração de cada um, como é que Deus vai responder, vai trabalhar, tá? E para isso é bom nós entendermos um pouco sobre esses aspectos da oração, né? Para a Deus, né? Entender um pouco de como é que Ele recebe, né? E o desejo que Ele tem de abençoar, mas o tempo de Deus muitas vezes nos contraria, porque nós esperamos, né, de uma forma, num tempo, e nem sempre é como nós esperamos, né? E alguns, por não ter entendimento, né, acaba se como se diz assim, se contrariando, né, desanimando, desistindo. E aqui Jesus, nesse versículo, ele nessa parábola, pode baixar um pouquinho, por favor, um pouquinho só, tá bom. Nessa parábola, o objetivo principal do Senhor é nós não pararmos de orar, não parar, não importa. Aqui, inclusive, nessa parábola, irmão, no finalzinho do tema, né, do juiz e da viúva, ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, a Deus, de dia e de noite, ainda que alguns a tenham por tardio, né? Mas a palavra diz: depressa Ele vos abençoará. Essa pressa, né, é a diferença do tempo do homem e de Deus. No tempo do homem, muitas vezes, está atrasado, mas no tempo de Deus,
é depressa e chega na hora certa. Então, esses detalhes é bom nós guardar no coração e continuar orando e esperando no Senhor, tá? Então, é um tema muito importante, irmãos. Quando a gente fala de oração, tem tantas coisas para se olhar, se ver, se estudar, né? Mas vamos tratar hoje da oração eficaz, que com certeza é o ponto mais alto da nossa ansiedade, do nosso desejo, do nosso anseio. É uma resposta, né? Sobre muitas coisas que nós precisamos, necessitamos, estamos esperando. Mas vamos lá. O objetivo desse estudo de hoje, da oração eficaz no contexto bíblico, o objetivo, a justiça do Pai Celestial na vida dos justos que o buscam e não tarda. Quando está tardando, é porque nós estamos olhando para o nosso tempo. No tempo de Deus não tarda, vai chegar na hora certa. Então vamos pedir a Deus paciência. A resposta de Deus requer. Então, tem vários pontos a nós estudarmos, né? De como Deus responder às nossas orações. Mas uma das referências muito citadas está exatamente aqui em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, quando Deus, ele no versículo anterior, ele fala exatamente de abençoar mesmo a terra com chuva, com frutos, com prosperidade, que é uma figura também para nós de uma vida próspera, materialmente também e, claro, espiritualmente. E aqui o Senhor fala ao povo dele, aqui no caso era a nação de Israel no tempo aqui, mas também para nós, povo de Deus em Cristo Jesus, né? Então ele diz assim, e se, eu gosto muito de chamar a nossa atenção para essa palavrinha, se, e se, essa palavra é uma condição. Então há condições para Deus também abençoar, além do tempo de Deus, do propósito do Senhor. Então ele diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, está dizendo, estou falando com o meu povo, se humilhar, então ele está dizendo, precisa se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. E aí ele diz, então, ou seja, depois que o servo de Deus, a serva de Deus, está bem posicionado na vontade do Senhor, fazendo o que o Senhor manda, aí pode esperar que no tempo do Senhor, no propósito do Senhor, vai acontecer. Então, é importante nós atentarmos para isso também, porque há muitas pessoas oferecendo bênção, sem contudo chamar o povo ao arrependimento, à humilhação, a se converter, né, a deixar o seu mau caminho e enchendo o povo de falsas esperanças. Então, Deus está falando ao povo dele, irmãos. Essa palavra é para mim e para você também, tá? E para quem nós vamos ministrar, tá certo? Tem pessoas que não estão servindo a Deus ainda, estão ouvindo a palavra da fé, e muitas vezes essas pessoas são abençoadas. Essa bênção, ela vem como um sinal de que Deus existe, que Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível, mas nós sempre temos que estar alertando essas pessoas, como Jesus disse para aquele homem que Ele curou, né? Lá no tanque de Betesda, depois que o homem encontrou Jesus no templo, viu que era Jesus, Jesus diz, eu vejo que está bem, né? E ele reconhece que foi Jesus que o curou, e Jesus disse, olha, agora não vai fazer coisa errada não, para não acontecer males piores, né? Então a gente sabe que as pessoas, elas poderão, que não conhecem a Deus, poderão ser abençoadas sim, através da oração da igreja, do clamor a Deus, né? Para essas pessoas verem que Deus existe, que Ele é real, que Ele é todo poderoso, né? Mas ao mesmo tempo Deus está chamando essas pessoas através da igreja, de nós, ao arrependimento. Nunca vamos nos acostumar, irmãos, em levar as bênçãos de Deus para as pessoas sem mostrar para elas que, para elas continuarem sendo abençoadas materialmente, com cura, com saúde, com uma providência, ela precisa de uma bênção maior, que é a salvação, da presença de Deus, e para isso elas precisam se converter ou tomar a decisão de entregar as suas vidas, né? Aí o Senhor diz mais, irmãos, que quando os homens, o povo de Deus aqui, se converter dos seus maus caminhos, ele diz, então eu os ouvirei do céu. Esse ouvirei aqui, eu abençoarei, porque Deus ouve a todos, né? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Tem um louvor que eu nunca esqueço,
ultimamente não se canta mais, que diz assim: Deus sara esta nação, né? Então é muito bonita aquela mensagem, né? Mas para Deus perdoar, para Deus sarar, precisa se converter, precisa se arrepender, precisa deixar os maus caminhos. Amém, irmãos? Então, é só para nós contextualizar aqui dentro de uma oração eficaz, né? Que tem vários aspectos, não é simplesmente levanta a mão e receba, né? Tem outros posicionamentos, outras exigências do Senhor, tá bom? Ele abençoa porque Ele é Pai, sim, é misericordioso, sim, é bom, mas não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Muito bem, Evangelho de Mateus 6:8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Essa é uma das palavras, irmão, que me traz um conforto muito grande. E eu quero que você também se sinta nessa noite consolado, confortado pelo Senhor, diante das suas lutas, né, das tribulações da vida, tá? Porque a palavra aqui é o próprio Senhor Jesus falando, dizendo vosso Pai. É interessante que quando Ele fala com os discípulos, Ele está falando comigo, contigo nesta noite, Ele diz assim, vosso Pai. A nossa relação com Deus, o Eterno, é de filho para o Pai, e a relação de Deus para conosco é de pai para filho. Então isso já mostra que um pai, Jesus mesmo diz que os homens sendo maus, eles sabem dar boas coisas aos filhos, né? Muito mais o vosso Pai que está no céu. Jesus sempre está mostrando que aqueles que servem a Ele, a Jesus, que entregam a vida a Ele, Ele torna-se filho de Deus. Ele tem agora uma relação com Deus. Hoje eu meditava nessa palavra, nesse tema, e me veio por uma fração de segundo assim um pensamento, né? Quando um filho está precisando de uma coisa, às vezes não precisa realmente nem pedir, a mãe e o pai já sabem, né? Tá? Então por quê? Porque a intimidade, a relação, né, de pai e filho é uma coisa muito forte, né? Quando um filho às vezes sente uma dor, sente uma coisa, está longe, a mãe, ai meu Deus, liga para o filho, ou então o filho, estou sentindo aqui a minha mãe, meu pai, porque tem uma relação de sangue muito forte, tem uma relação muito íntima, né? Então, isso é físico e espiritual, né, irmãos? Então, assim, por isso que eu desacredito de toda estratégia humana para convencer Deus de alguma coisa, para fazer Deus ver alguma coisa. Ninguém precisa fazer Deus ver nada, convencer Deus de nada. Nós só precisamos estar na posição do Senhor e orar a Ele. Agora cada um ora, né, na liberdade do Espírito, com fervor, da forma como ele sentir, mas nunca vamos pensar, né? Eu me lembro de uma irmã, que eu fui visitar ela no hospital muito mal, sempre que eu estou tratando desse assunto, vem a imagem dela, né? A irmã estava muito mal no hospital, e eu fui lá visitar, né? Situação muito grave, e ela ali no hospital, quase que imóvel assim, aquela coisa tão triste. E eu disse para ela assim, minha irmã, eu vou fazer uma oração pela senhora. E aí eu orei, fiz aquela oração, né? A gente já tem uma certa experiência de orar e faz uma oração bem organizadinha, bonitinha, né? E quando eu terminei de orar, ela estava com os olhos arregalados olhando para mim. A irmã está bem? Ela disse, ela conseguiu falar assim que ela estava com problema cardíaco, com falta de ar. Ela disse, eu só queria orar como pastor, é tão bonito. Aí eu disse para ela, mas não é a minha oração bonita que vai lhe abençoar. É nós falarmos com Deus. Não pense em oração bonita, minha irmã. Só se liga com Deus e conta para Ele o que a senhora está sentindo, né? E eu fiquei muito feliz porque anos depois, pouco tempo depois, ela recebeu alta e estava desenganada, mas ficou curada. E já depois de muitos anos, acho que já faz bem uns 8 anos, ela está bem hoje, já veio aqui várias vezes com o esposo nos visitar, né? Na época o esposo até ficou meio chateado comigo, porque queria que eu tivesse corrido imediatamente para lá, que ela não foi atendida, né, como era para ser. E depois ele me encontrou, me abraçou e veio me visitar. E eu digo, então ele entendeu, né? Porque no final a esposa foi abençoada, né? Claro que não foi só por essa oração que eu fiz, muitos irmãos estavam orando, mas eu só quero chamar a nossa atenção
que não se preocupe com um discurso ou com algo assim que vai impactar Deus. Não, isso não existe. Orar é falar. Orar a Deus é falar com Deus. Conte para Jesus, né? O que nós desejamos, o que nós queremos, e confie nele, tá? A oração com fervor é importante, porque demonstra, quando é do coração, demonstra nossa intensidade ali, nossa vontade. E isso, claro, que também Deus se agrada, né? De uma oração com fervor, com muita vida. É uma demonstração do coração para Deus, né? De que nós realmente estamos confiantes nele. Isso é muito importante também, tá bom? Mas olha o que Jesus disse: vosso Pai sabe o que vos é necessário. Guarde isso, irmão, no seu coração. Jesus sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que eu estou passando, tudo. Não tem nada, eu não posso dizer, eu não preciso dizer para Deus assim, eu não preciso dizer assim, porque Ele não está vendo. Eu preciso dizer porque Ele quer ouvir. Ele quer ouvir, mesmo Ele sabendo, tá? Mas se de repente você esqueceu de um detalhe, não se preocupe não, que Deus está vendo, tá certo? Tem gente que diz assim, ó, quando você for pedir um carro, você tem que dizer até a cor. Eu não vejo isso. Senão, se você orar e não pedir a cor do carro, aí vem um carro que não é o que você quer, não é aquela coisa. Pelo amor de Deus, né? Deus não está sujeito a nossas, né, regras, a tudo. Então, eu estou falando isso, irmão, mas se você quiser especificar, especifique, não tem problema. Mas Deus não precisa de nós sermos tão criteriosos. Eu falo assim porque talvez alguém possa dizer, você não recebeu, porque você não fez assim, porque você não falou assim, porque você não deu esse detalhe, essa informação para Deus, como se Deus não soubesse. Deus sabe, amém? E eu vou dizer mais uma coisa, vou dizer para quem já sabe, né? Mas só para ativar a mente. O Senhor nos surpreende sempre, né, irmãos? O Senhor nos surpreende. Então, é isso. Então, Ele sabe. E o Senhor Jesus ainda diz mais: antes de vós lo pedis. Antes de nós pedir a Ele já sabe. Amém? Ele já sabe. É só para você, isso daqui é uma palavra, para eu e você ter absoluta certeza que as nossas orações, desde que nós estamos procurando estar na posição que Deus quer, como servo, como povo de Deus, Ele está contemplando tudo e no tempo dEle, no propósito dEle, a bênção vem em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero falar aqui rapidamente, fazer um comentário sobre, nós estamos falando aqui da oração eficaz. Eficaz, o que é isso? Eficaz, né? Vamos só explicar um pouquinho aqui para a gente entender com mais detalhe. Embora frequentemente usado como sinônimos, né? Eficiente e eficaz. Parece que uma oração eficiente e uma oração eficaz é a mesma coisa. Não é, vamos entender. Porque nós estamos falando de oração, mas fala também de uma obra eficiente e eficaz. São parecidos, mas não são sinônimos, né? Só para nós entendermos aqui. Eficiente e eficaz têm significados diferentes. Ser eficaz significa atingir um objetivo. Tá? Então, quando é que eu estou fazendo um trabalho, uma obra, uma oração eficaz? É quando eu tenho um objetivo e eu alcanço esse objetivo, tá certo? E enquanto ser eficiente significa fazer isso da melhor maneira possível, economizando tempo, dinheiro e recursos, tá? Então, essas palavras elas se completam, né? Uma obra eficaz, ela tem relação com eficiência, né? Se você faz com eficiência, é possível que você alcance a eficácia, né, daquilo que você está fazendo, tá certo? Então, essas duas palavras se completam e Deus é todo-poderoso, o Senhor Deus sabe de todas as coisas, como já comentamos aqui, mas Ele gosta das coisas na sua devida ordem, a partir das nossas vidas, da forma que nós vivemos, né, como nós nos postamos diante do Senhor, né, vem a questão do temor, da reverência, de tantas coisas que é muito importante diante do Senhor. É um conjunto, né, irmãos? Para Deus nos abençoar, tá bom? É um conjunto que a gente não pode relaxar, tá? Vamos lá, eficaz. No contexto bíblico, é definida como a súplica sincera
de uma pessoa alinhada com a vontade e os propósitos de Deus. Olha que coisa boa, né? Então, quando é que uma oração é eficaz conforme a Bíblia? Como é? Quando é uma oração, uma súplica, um clamor, uma busca, né? Sincera, uma coisa do coração, tá? Aí aqui é onde a gente exclui qualquer arte humana. Porque tem pessoas que fazem uma oração, um discurso, até decorado, é uma reza. Ele não está falando do seu sentimento, do seu desejo pessoal aqui dentro. É uma reza. Qual é a diferença de reza e orar? Rezar e orar. Na letra é a mesma coisa, rezar e orar. O significado do dicionário de rezar e orar é a mesma coisa. Por que a oração ela passou a ser mais utilizada essa palavra? Mas se tiver cuidado, ela tem o mesmo significado da reza que é atribuída àquela coisa decorada. A oração também pode se tornar isso, uma coisa decorada. A pessoa vai orar, ela ora sempre usando as mesmas palavras, é uma coisa decorada, né? Tá? Mas o que é que Deus quer na oração? Ele quer um diálogo com Ele, uma conversa com Ele. Tá? E isso, meus amados irmãos, faz uma grande diferença na relação com Deus. Porque aí nós não estamos só jogando palavras ao ar. Nós estamos, inclusive, aqui em 2 Crônicas, o Senhor até usa essa expressão, o Senhor se manifesta falando de buscar a face. Esse buscar a face, buscar a minha face, diz o Senhor. Claro que ninguém, um homem pecador, não vai ver a face de Deus, tá? Mas essa face, ela vem como uma linguagem figurada. É para nós nos imaginar diante dele, como se nós estivéssemos diante de outra pessoa aqui da terra, conversando. Tá? Então, buscar a minha face é buscar um contato com o Senhor. É falar, Ele ouve, responde, Ele fala, eu ouço. Eu peço, Ele diz se vai dar ou não, se vai confirmar, espera um pouco. Veja a glória, a minha glória. É assim, Ele quer essa relação. Então, isso deixa de ser algo decorado, algo assim, arquitetado. Não, é do meu sentimento, é do meu desejo com o Senhor, por mim ou por outros, que é a intercessão. Então é importante isso daí, irmão, porque às vezes a gente vê uma pessoa fazer uma oração tão bonita e deu certo. Aí a gente vai, escreve, ou então decora, e vai fazer aquela mesma oração, porque deu certo, a irmã orou daquele jeito, falou essas palavras, falou assim, se portou assim, eu vou fazer também para acontecer. Aí às vezes não acontece, porque Deus estava naquele momento falando com aquela pessoa falando com Deus, e dentro daquele propósito ali, Deus abençoou. Já com outro pode ser diferente. Por isso que nós não podemos ficar copiando e imitando, né? Então, esses detalhes, irmãos, são muito importantes, a gente ter uma compreensão para nós adquirir cada vez mais um contato pessoal com o Senhor, nosso Deus. Amém? Que é o grande desejo do Senhor na oração, é isso mesmo, é um contato, é uma comunhão, é uma mistura conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais do que uma forma mágica, tá? A oração eficaz, ela é mais do que uma fórmula mágica, um comando, né? Dar um comando em Deus, não, isso não existe, né? Pelo amor de Deus. Para obter desejos, a Bíblia a descreve como um relacionamento de profunda comunhão e dependência que conecta a fragilidade humana ao poder divino. Então, a oração eficaz, ela tem que ter essa base de entendimento. Minha fragilidade, nossa dependência do Senhor e o Deus Todo-Poderoso. Então é a fraqueza humana e o poder de Deus que se encontram, e nós vamos ver a glória do Senhor. Tá? Por isso que eu não me sinto bem, às vezes, ter uma oração assim, quase que intimidando Deus, colocando Deus na parede. Sou teu servo, eu tenho feito isso, eu tenho tal, eu sou isso. Eu acho não, isso no contexto da Bíblia não se encaixa.
nós vemos que a relação do homem com Deus, biblicamente, sempre foi por baixo, de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento da fragilidade, e uma confiança e um fervor. Eu acho interessante quando o profeta Abacuque, ele diz: tudo pode falhar, mas eu continuarei. Glória a Deus, glória a Deus. Ele diz: mas eu continuarei adorando ao meu Deus, a minha salvação vem do Senhor, eu exultarei no Senhor, sim? Toda a glorificação, toda a adoração, o Senhor nunca em mim, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, o que vai fazer uma diferença na oração, meus irmãos, e que vai tornar ela eficaz, é um relacionamento profundo, de profunda comunhão e dependência, que conecta a fragilidade humana ao poder divino. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando o ser humano reconhece a grandeza de Deus e a sua fragilidade, a sua pequenez. Eu sempre me lembro também daquele momento que o centurião, né, aquele centurião, quando foi pedir a oração pelo servo dele, para Jesus curar o servo dele, que Jesus disse que ia à casa dele, ele disse: o senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Ele disse: basta o senhor falar uma palavra e o meu criado será curado. Aí ele mostrou: eu sou uma autoridade. Aí ele disse: eu dou ordem e os homens me obedecem. E o Senhor é uma autoridade. E o Senhor é uma autoridade muito maior. Basta o Senhor falar uma palavra, a enfermidade vai embora, o mal vai embora, todo mal se desfaz. Então, só uma palavra. E é assim mesmo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E isso que eu estou passando para os irmãos, já tem estudado, já tem lido, já tem meditado. E isso me traz um conforto muito grande, irmãos. E é esse entendimento que, pela misericórdia dele, do Senhor, porque nós podemos ter todo o entendimento possível e falta fé e nada disso funciona. Então eu louvo a Deus porque é Ele que tem nos sustentado, né? Vamos lá. O Novo Testamento destaca pilares fundamentais para que a oração alcance resultados espirituais e práticos, né? Fé inabalável, né? Então, quando nós temos o conhecimento, irmãos, tem um texto na Bíblia que fala da palavra misturada com a fé. A pessoa precisa ter entendimento, conhecimento básico, o necessário, que uma pessoa não precisa ser um estudioso de teologia profunda, essas coisas não. Ele tendo o conhecimento básico, como muitos têm, misturado com a fé, ele se estabiliza, meu irmão. Em qualquer situação, mesmo que o vento seja forte, as correntes de água sejam violentas, ele sente o abalo de tudo, mas ele está firme no Senhor. Então, a fé inabalável, acreditar que Deus é real e recompensa os que o buscam, é essencial. O que é a fé inabalável, irmãos? Não duvida de Deus, não duvida do Senhor, mesmo que não esteja entendendo. Foi o caso de Abacuque. Pode falhar tudo, eu não deixo meu Senhor não, porque ele sabia quem era Deus. O apóstolo Paulo, preso, humilhado, sofrendo tanto, né, desprezo inclusive de muitos, né, porque diziam: aí o apóstolo poderoso, usado, aí tal, está aí preso, humilhado, vai morrer. Mas o apóstolo na prisão, ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Depois que essa palavra entrou no meu coração, eu tenho pedido ajuda a Deus para, mesmo em coisas que nos contrariam, irmãos, que a gente fica sem entender, esteja em mim essa fé inabalável. Esse inabalável não é que você não sente, né? Não é
Que a gente, por um momento, a gente fica meio tonto, meio misericórdia, meu Deus, aquela coisa assim, é da parte humana. Mas não perde a confiança no Senhor. O Senhor continua poderoso. E Ele sabe de todas as coisas. O exemplo de Jó, né? Apesar de tudo, os amigos que restaram foi para condená-lo, mas ele estava ali firme no Senhor, porque ele sabia dentro dele quem ele era para com Deus. É isso que nós temos que ter segurança, irmão. Não é confiar em nós mesmos, é ter conhecimento de quem nós somos diante do Senhor, apesar de pecadores, mas procurando fazer a vontade do nosso Senhor, tá? Então, a fé inabalável. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. É o que eu acabei de falar, né, irmãos? Por mais conhecimento que o homem tenha, a mulher tenha, literário, até experiências, quando chega numa determinada situação, tá? Pode se desesperar, pode se embaraçar e falar coisas, né, que vai desagradar a Deus. O próprio Jó, sendo um ser humano, tem uma parte lá, uma palavra dele, que ele diz assim, que colocou a mão na boca para não falar coisas que não devia diante do Senhor. Então, a melhor coisa na hora do embaraço, irmão, na hora que a gente está sendo contrariado, está aquela coisa assim meio obscura, como Jesus diz, coração turbado, né? É o silêncio, é ficar de boca calada, tá? Mesmo que alguém fique nos insultando, fica no Senhor, vamos ficar no Senhor, amém? Quer falar, missionário? Cadê o microfone? Quer falar não? Só ouvir? Tá bom. Muito bem. No Evangelho de Mateus 21:22, Jesus também enfatiza, né? Que tudo que for pedido em oração crendo, será recebido, irmãos. Aqui tem uma ressalva, né? Ele diz tudo, olha, tudo, né? Tudo. O que for pedido em oração, crendo, será recebido. Tudo que vocês pedirem, crendo, sem duvidar, né? Será recebido. Tudo, a palavra tudo, né? Quer dizer que tudo que nós pedimos, nós vamos receber. Aí, uma ressalva. E quando nós não recebemos? Nós temos que lembrar sempre de uma palavra. Alguém lembra que eu tenho repetido muito aqui? Diga propósito. Propósito de Deus. Nem tudo que nós pedimos é concedido, porque muitas coisas que nós pedimos não é propósito de Deus, não é tempo de Deus. Alguém vai dizer, não, é porque o seu pastor, a sua igreja, você não tem fé. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Tem coisas que não estão no propósito de Deus. Quando Jesus disse que ia ser preso, iam judiar dele, Jesus ia ser morto, o que foi que Pedro disse para Jesus? Não, tem misericórdia de ti, homem, isso não vai te acontecer não. Só faltou dizer que Jesus não tinha fé, né? Sendo Jesus o autor e o consumador da fé. Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, tu só entende as coisas da terra. Por que Jesus disse que só entende as coisas da terra? Porque nós humanos terrenos, nós não aceitamos o sofrimento, irmãos. Mas se for propósito de Deus, nós passar pela dor, pelo sofrimento, por perdas, né? Então, é isso aí. Isso não é falta de fé. Eu aprendi logo cedo uma frase muito importante. A fé que vem de Deus aceita tudo de Deus. A fé que vem de Deus aceita tudo de Deus. Eu tenho fé no milagre, na cura, na libertação. Eu tenho fé no impossível, que Deus é o Deus do impossível. Mas eu orei, eu pedi, eu estou confiando e não aconteceu, vou continuar confiando. É assim que nós temos que viver, irmãos. Tá? Quem tem essa fé, irmãos, ele passa pelas provas, ele sobrevive nas provas, tá? Porque Deus está com ele ali, tá? Mesmo sem ele entender, tá bom?
Inclusive tem uma outra referência também que é muito importante, lá em, acho que é Filipenses capítulo 4, eu não sou bom de gravar, que a paz de Deus excede todo entendimento e guardará os vossos corações. O que é isso? A paz de Deus excede, isso quer dizer, exceder, está acima de qualquer entendimento. Quando eu não consigo entender alguma coisa que está me acontecendo, que está acontecendo em nossa volta, eu devo recorrer ao que? A paz de Deus. A paz de Deus vai me estabilizar, me tranquilizar, né? Me acalmar, tá? Porque eu não estou entendendo. E com isso, esta paz vai guardar o meu coração em Cristo, para que eu não venha me desviar do Senhor, não venha deixar o Senhor por nada. Que o Senhor Deus nos ajude. Bom, alinhamento com a vontade de Deus. Orar de forma eficaz significa buscar o que glorifica o Pai. Os irmãos podem concordar que às vezes nós somos egoístas nas nossas orações, sim ou não? A gente tem coisa que nós pedimos a Deus, que eu aqui acolá o Senhor tem misericórdia de mim. A gente pede a Deus sem dar condição a Deus. Deus tem que dar. Ainda tem uns que dizem assim: se Deus é Deus, Ele vai fazer. Oh, para com isso. Ele é Deus. Fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Tem até um louvor que cantam, né? Se não fizer, Ele é Deus. Aí quem canta às vezes está lá dizendo: cadê Deus? Ele é Deus mesmo? Então, às vezes eu fico pensando, quantos louvores bonitos, né? Que nós, mensagens lindas e maravilhosas, que cantam, né? Mas que infelizmente pouco se vive às vezes, né? As irmãs estão ensaiando um hino aí muito forte, né? Como a gente diz, mexe muito com a gente. Além da medicina, né? Ele vai, né? Com certeza, mas às vezes quando tem um problema que a medicina não dá jeito, aí desaba, não vem mais para a igreja, não quer mais ser crente. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tu és o Deus além da medicina na minha vida, na vida de todos. Me ajuda, Senhor, a continuar crendo, estar na tua presença. Aleluia. Eu sei que tem coisas que são muito difíceis. Misericórdia, Jesus, né? Bom, o apóstolo João resume o tema. Primeira carta de João 5, 14 a 15. Os irmãos podem ler em casa. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele ouve. É aqui que está um ponto que eu estou repetindo: o propósito do Senhor. Aí alguém diz assim: mas não é a vontade de Deus que uma pessoa seja curada, não? Sim, mas pode ser que em determinada situação Ele permite e Ele não queira curar. E como é isso? Ele é soberano, amém? Ele sabe todas as coisas, tá? E nós temos que entender essas coisas. Nós oramos pelo milagre, pela cura, pela libertação, pela salvação, para dar tudo certo. Mas tem a vontade de Deus, tá? O irmão estava falando sobre um assunto que às vezes nós oramos, né? E a resposta vem, mas não vem do jeito que nós gostaríamos que fosse, né? Diácono Júnior Valíris, né? Estava comentando, e é verdade. Senhor, dá uma solução para esse caso, né? Aí quando Jesus dá a solução, às vezes Ele dá de um jeito que a gente não quer. Quando é do jeito que a gente quer, ô glória. Quando é do jeito que a gente não quer, não, Deus não gosta mais de mim, Deus não me ama, Deus me abandonou. Olha, cuidado, vamos ter cuidado com isso aí, tá bom? É para mim também, amém? Bom, integridade de oração e de coração e pureza. Então, na oração, é muito importante, irmãos, a integridade na forma literária é perfeição, mas essa integridade aqui não é exatamente o estado de perfeição, mas é uma vida de alinhamento, uma vida que você busca atender o máximo, né, à vontade do Senhor. Então, integridade de coração e pureza. Então, são atitudes e comportamentos, irmãos, internos e externos, que com certeza nós vamos ter o resultado eficaz da nossa oração a Deus, a resposta de Deus, né?
e segundo a vontade dele, o que nós realmente queremos, né? Vamos lá. Em 1 João 1:9, irmãos, fala da confissão e o arrependimento, né? São passos vitais. Então, olhando também lá para 2 Crônicas, né? Deus sempre vai olhar primeiro para dentro de nós, para o nosso coração, se de verdade nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos renunciando o mal, o pecado, né? E nos arrependendo. Porque confessar o pecado e não se arrepender, irmãos, não resolve. A Bíblia diz que aquele que peca, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E tudo isso está presente nas nossas orações a Deus. Quando a gente faz um estudo sistemático assim, talvez alguém que vai nos ouvir, é muito complicado aí esse pastor, essa igreja, para o povo ser abençoado. Não, mas não é a igreja, não é o pastor, é a palavra do Senhor, irmãos. É assim que o Senhor nos quer. Claro que Deus não vai ficar num checklist, ticando tudinho para depois dizer, pronto, agora eu vou te dar. Claro que não, né? Deus é perfeito, Ele sabe trabalhar pessoalmente com cada um de nós. Agora, o que não pode é nós viver uma vida, às vezes, relaxadas, né? Relaxada, ou tem um outro problema que a pessoa vive uma vida descuidada, aí quando Jesus começa a apertar o parafuso ou o funil, começa, né, passar pelo funil, pela peneira, aí o cara corre bem quietinho, bem quebradinho, tudo, quando resolve o problema, volta de novo para a vida bagunçada. Quem lembra da Covid? Muita gente já até esqueceu da Covid, né? Ninguém sabia se amanhã ia ver mais aquela pessoa viva, podia abraçar, ninguém sabia se... Tinha gente que fazia as coisas para hoje, que amanhã não sabia se estava vivo. A gente falava com uma pessoa no telefone, amanhã já estava sepultada, a gente nem via, não tinha nem cerimônia fúnebre. Nem despedida do corpo. Meu Deus, eu fui visitar o cemitério onde nós pagamos lá, né? E aí, conversando com o dono do cemitério, ele ficou lá um tempão falando, na época da pandemia, o desespero lá, como foi terrível, angustiante, né? Uma coisa terrível, né? Então, assim, mas isso, perceba que muita gente nem não lembra mais para entender que ali também foi uma permissão de Deus, né, para muita gente se converter, muita gente se arrepender, mas fica provado, irmãos, que o arrependimento, que não é do espírito, não é pelo quebrantamento, é pelo medo, é pelo pânico, quando passa o susto, a pessoa volta para o mesmo lugar, viver uma vida errada. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e nós possamos buscar cada dia mais, colocar a nossa vida no centro, ou bem próximo do centro da vontade do Senhor, para que nós formos fazer a oração, trabalho, negócio, tudo, ali esteja a mão do Senhor confirmando e abençoando, né? Para a glória dele, aleluias. Bom, perdão e reconciliação é outra condição também que nós devemos cuidar nas nossas orações, tá? Para ela ser eficaz. Guardar ressentimento bloqueia o canal de comunicação com Deus, irmão. Por quê? Em Mateus 11:25 ensina que ao orar é necessário perdoar quem nos ofendeu, para que o Pai também nos perdoe. E Jesus é bem direto, é o próprio Jesus dizendo: se você não perdoa, o Pai não perdoa. Se o Pai não perdoa, minha oração fica bloqueada. Então, o perdão é outra condição, irmãos, que nós temos que liberar. A pessoa diz: eu não consigo perdoar. Eu também não. Perdão é um dom, amém, irmãos? É um dom, é um presente, tá? De Deus para nós, e Ele diz: eu te perdoei, perdoe. Eu sou misericordioso com você, seja misericordioso com o outro. O que é que nós merecíamos? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar, para eu e você poder ter vida e vida eterna. Por que eu vou segurar o perdão que Deus nos deu, me dá? E eu vou segurar o perdão da ofensa que o outro me fez? Mesmo que seja uma coisa mais perversa do outro, não, perdoa, libera ele e fica em paz com Deus, tá? Então, é isso. Na oração, o perdão
se não perdoar, ele vai bloquear a oração. Pode ter certeza disso, irmão. Tá? Eu me lembro de um episódio que um irmão estava revoltado com os irmãos da igreja, lá em São Paulo ainda, em tempo de infartar. O homem se acalma, para que isso? Deixa esse irmão na mão de Deus e tudo. Aí no final de toda a conversa, agora vamos orar por eles? Eu digo, eu não. Você quer orar por você, não perdoa os irmãos, você não está aí possuído de raiva? Não, mas Deus conhece meu coração. Não, Deus conhece. Se eu estou ouvindo as palavras, imagina o coração, né? Então, irmão, nós temos que ter cuidado, né? Porque com Deus, irmão, não dá para nós esconder nada, tá? Então, a gente tem que pedir graça a Deus, tá bom? Para que a gente tenha mais vitória, resultado nas nossas orações, tá bom? Persistência, irmãos. A parábola do juiz iníquo, Lucas 18, de 1 a 8, mostra a persistência daquela mulher. Aquele juiz iníquo que não temia Deus, ele diz assim: eu vou atender essa mulher porque senão não vou ter mais sossego na minha vida. Claro que ninguém vai comparar Deus com esse juiz, pelo amor de Deus, né? Que para Deus nos abençoar, a gente tem que fazer exatamente o que aquela viúva fez devido à maldade daquele juiz. Não, claro que não. Tá? Mas o Senhor Jesus só quer nos mostrar uma coisa, que em alguns momentos Deus vai esperar de nós essa persistência. Deus vai prolongar um pouco a bênção, né? Para nós nos aprofundar nele, aprender, ouvir, se quebrantar. É um processo que Deus faz nesse momento na nossa vida. Nós temos também o relato do profeta Elias, né? Tiago 5, 16 a 18, mostra que a oração eficaz é insistente e perseverante, não desistindo diante das adversidades, né? O profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, irmão, né? E quase todo Israel desviado, né? Mas Deus se manifestou. Então, nós não podemos desistir, irmãos, das nossas lutas, das investidas do inimigo, desistir, parar, não. Há um Deus vivo e poderoso, tá bom? E como nós iniciamos aqui, um dos objetivos desse estudo é nós não parar. Jesus disse, Evangelho de Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não vai ser uma oração bem articulada, não vai ser uma oração assim que vai chamar a atenção de Deus, não. O que Deus quer de mim e de você é um diálogo, é uma conversa. Agora vamos, como Elias, né, colocou o altar em ordem, né, para depois oferecer o sacrifício. Vamos colocar o nosso altar, que é o nosso coração, em ordem. Coração aqui é o ser interior. Como é que eu estou? Como é que você está? Vamos pedir graça a Deus, vamos colocar tudo em ordem diante do Senhor. E aí, meus irmãos, é bom orar muito. Quanto mais orar, melhor. Mas em algum momento você vai falar uma palavra e Deus vai manifestar a glória dele, porque o que vai contar mesmo é o meu altar, meu e o teu coração, o meu e o teu ser diante de Deus. É isso que vai realmente tornar uma oração eficaz, né? Tem pessoas que oram tão bonito, faz tantos discursos bonitos e não acontece nada. E o irmão vem, fala até as palavras em português erradas, falta um R, falta um S, troca um A por outro, mas Deus entende, o Espírito Santo traduz e a glória de Deus é manifesta. E é isso que nós queremos, irmãos, é que Deus continue manifestando a glória dele, o poder dele sobre as nossas vidas e sobre as vidas de outros através da nossa oração, tá bom? Então que Deus me abençoe, te abençoe e que nós possamos ver muitos, já vimos e vamos continuar vendo muitos resultados das nossas orações ao Pai, na nossa vida e na vida de outros, tá bom? E assim, quando as pessoas estão realmente confiantes, principalmente os crentes, quando ele diz que tem uma oração, ele quer ir para a oração, ele quer estar na oração, né? Então, que a maior motivação minha e sua de estar na oração
seja Jesus, seja o poder de Deus, tá bom? E se tem alguma coisa na nossa vida para arrumar, na oração também dá para arrumar, amém? Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Eu quero dizer para a igreja que amanhã nós temos as visitas, tá bom? 7h10 por aí, nós estamos saindo, vem aqui para a igreja para nós nos organizar, tá bom? Quem tiver alguma visita, converse com a diaconisa Cícera, que é a responsável pela organização das visitas, tá bom? E aí a gente define amanhã como é que vai ser, tá? Quero também dizer para a igreja que todo dia eu falo com a diaconisa Vera Xavier, o Diego, filho dela, continua, mesma situação, né? E ela está muito, muito apreensiva, temerosa, que é um ser humano, né? Porque há uma possibilidade dele fazer uma cirurgia de alto risco, né? Para poder fazer os procedimentos para tirar o tubo, né? Porque quando tira o sedativo, ele se agita e não dá para tirar o tubo assim. Tem que fazer uma cirurgia e é um risco muito grande. Ela está orando a Deus que ela tem que assinar, né? Ele está assumindo o risco. É uma situação muito difícil, né? Então, ore pela irmã Vera, para Deus dar força. Também a família, né? Principalmente as irmãs dele, né? Do Diego. As pessoas mais próximas que sofrem mais. E os demais familiares, né? E para o Senhor Deus operar o milagre, né? Dele poder tirar esse tubo e ele poder reagir bem sem ter que fazer essa cirurgia. Quando você for orar, ora pelo Diego, pela diaconisa Vera. É uma situação muito delicada. Tá bom, meus irmãos? Amém? Vamos orar a Deus. Lembre... Orar pelo Ronaldo, amigo do Diácono Silvio, que vai fazer uma cirurgia amanhã, não é isso? É cliente, né? Vamos orar pelo milagre, para Deus estar com as mãos daqueles médicos e dar tudo certo na vida do Ronaldo, tá bom? E você lembra de outras pessoas que precisam de um milagre, tá bom? Oremos a Deus, maravilhoso Deus e Pai Celestial. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por este ensino, por esta reflexão que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, da Tua vontade. Que nós tenhamos mais e mais compreensão de todos esses aspectos, meu Deus, que envolve, ó Deus, as orações a Ti, ó Pai, a resposta do Senhor, meu Pai. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, porque aquilo que está revelado, diz a Tua palavra, para nós, o que não está é para o Senhor. Mas nós pedimos fé ao Senhor sempre, para nós permanecermos firmes no Senhor diante de toda a adversidade nas nossas vidas. Nos abençoa para que nós perseveremos em orar, em confiar, em esperar no Senhor, porque o Senhor é fiel, é justo, e no tempo do Senhor tudo se confirma, porque o Senhor tem todo o poder, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela fé e a palavra que o Senhor tem nos dado. Nós apresentamos agora, ó Deus, as vidas que estão enfermas, precisam de milagre. Pedimos pelo Ronaldo, que estará passando por uma cirurgia amanhã, que o Senhor Deus esteja ali com aqueles médicos, com a mão daqueles médicos, e o Senhor possa operar através dessa cirurgia na vida dele, do Ronaldo, livrando de qualquer complicação, Pai, e abençoando desde já a recuperação dele, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Tua bênção, peço também, meu Deus, o milagre do Senhor na vida do Diego, Pai. Senhor, somente o Senhor pode reverter essa situação, Pai. Tu é o Deus do impossível, nós declaramos para testemunho da Tua glória, pedimos que o Senhor Deus venha operar na vida do Diego. Senhor, venha ter misericórdia da sua serva, a diaconisa Vera. Meu Deus, ó Senhor, ela tem sofrido muito, é muito tempo de sofrimento, Senhor, dá força, dá graça a ela, para ela suportar este momento tão duro, tão difícil. Abençoa também a Luana, a Ravena e os demais familiares mais próximos que sofrem neste momento, uma dor muito maior. Nós também sentimos essa situação, ó Pai, tem misericórdia e abençoa esta vida com o milagre da salvação física e muito mais espiritual. Tem misericórdia, salva o Diego, Senhor. Pai amado, eu também peço pelos demais que estão enfermos, diaconisa Josefa, dá a saúde dela, Pai. Pedimos também
pela nossa irmã missionária Francinete, Senhor, abençoa ela nesse tratamento dela, Senhor, opera na vida dela e repreende todo o mal, toda a enfermidade, toda a causa dessas doenças, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, seja curada completamente para a glória de Deus. Obrigado porque ela fez esses exames, meu Senhor, e deu negativo, que o Senhor continue operando na vida dela, Pai. Eu peço pelos demais enfermos, o nosso irmão Flávio que está se recuperando, emenda, Senhor, este osso, opera o milagre na vida do teu filho, abençoa também com o milagre na vida do irmão Antônio, a irmã Dária, esse casal, abençoa, Pai, dá a saúde completa do teu filho, Pai. Eu peço também pela irmã Maria Melo, pela saúde dela, opera, Senhor, na vida dela, continua operando e repreendendo toda complicação, meu Deus, cardíaco, nas veias, artéria, meu Deus, na pressão, controla, abençoa, Espírito Santo, Senhor Jesus. Senhor, peço também pela saúde do irmão cooperador Zé Edivar, meu Pai, em nome de Jesus. Olha para os teus filhos, Pai, pela irmã Diaconisa Luz de Girão também, Pai, dá a saúde dela em nome do Senhor Jesus. Missionária Rita Félix, pastor Rejane, evangelista Zé Carlos, eu peço também a minha saúde, Senhor, nos abençoa, meu Deus. Olha para cada vida nesta noite que precisa de uma cura, de um milagre, esses pedidos de oração nos envelopes, no caderno, opera, Senhor. Eu oro também pela Débora, pelo Emanuel, por esse casal, dá uma direção para a vida deles, meu Deus. Vem operar o milagre, a maravilha do Senhor, vem, meu Deus, agir com providência nestas vidas, meu Senhor da glória. Abençoa a diaconisa Cícera também, meu Deus, dá a ela a sabedoria e a graça para lidar com as diversas situações que ela tem passado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá vitória a esta família, o Diácono Gustavo, abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Ó Senhor, nós confiamos nossas vidas, nossas causas em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Aquele que nos ouvirá, que precisa de uma cura, de um milagre, receba a bênção do Senhor, de cura, de saúde, de libertação, de salvação. Senhor, abençoa esta casa, esta família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção. Amado Deus, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares. Nos livre, Senhor, de todos os males. Em nome de Jesus, Senhor, guarda nós, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, amém e amém. Senhor, eu também quero pedir pelo missionário Zé Raimundo, que está, meu Deus, também fazendo um procedimento de um exame, que ele possa estar bem e não dê nada positivo, mas negativo, ele fique bem, para a glória do Senhor. Dá saúde do teu filho, Pai, motivo pelo que ele não está aqui, aguarda, dá uma noite de descanso, de repouso ao teu filho, em nome de Jesus. Abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, amém. Encurve a sua cabeça, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos, amém. Na paz do Senhor, glória a Deus, aleluias.